Pare de reclamar. Como que é esse exercício? Esse exercício explica uma situação e ele mostra para você algumas coisas que acontecem com a gente. Então, como que ele funciona ao pé da letra? Tem aqui um bonequinho falando para você, que é cada um de nós, pare de reclamar. Porque ele explica que reclamar é uma consequência, na verdade é uma estratégia, é um resultado de um pensamento que eu signifiquei dentro de mim. Eu coloquei para mim, desde que eu era bebê, um significado errado para reclamação. Mais ou menos funciona assim. Reclamar vem de uma estratégia de quando eu era bebê. Então, quando eu era bebê, o que acontecia? Eu estava lá no meu berço, todos nós, e aí eu fazia um xixizinho. E aí começava a ficar desconfortável, porque depois que esfria, fica desconfortável. E aí eu chorava. Então, quando eu chorava, alguém me pegava no colo e via que eu estava mijado e ia me trocar. A mesma coisa acontecia quando eu estava com fome. Então, essa estratégia de chorar, de reclamar, ela é muito válida. Ela sempre deu certo. Então, eu cresci a minha vida inteira, mesmo depois que eu deixei de ser bebê, com essa característica de não está legal, eu reclamo. Eu chamo alguma coisa 2 ou 3 vezes, chamando a atenção, me colocando numa posição de vítima. Eu estou mijado, eu estou com fome. Então alguém cuida de mim. Eu só estou aqui e eu estou recebendo. E isso vai evoluindo e chega na hora que você cresce, você tem brinquedos, você tem escola, você tem amigos, tudo que vai acontecendo, todas as vezes que você não dá conta de uma situação, você se põe na posição de vítima e aí as pessoas vêm e te acodem. Só que você cresceu e aprendeu essa estratégia de quando era bebê e ela ficou tão sólida dentro da gente que a versão moderna dela, a versão adulta dela, é você reclamar. Quando você fala alguma coisa com alguém, por favor, depois começa a lembrar. Quando você reclama alguma coisa, você está dizendo para a pessoa assim, olha aqui, fulano, vê se eu posso com isso. Veja se eu não tenho razão. Esse papel funciona. Isso dá certo. Aquilo está legal. Aquilo não está legal. Assim não funciona. Fulano está errado. Então, todas as vezes, a pessoa coloca-se como agente da passiva. Ela está recebendo as ações. Então, ela se coloca como vítima. E isso é uma estratégia que veio desde quando a gente era bebê. Então, funciona assim. Eu estou mostrando para vocês que para mim me autoconhecer, para eu ter conhecimento sobre eu mesmo, eu tenho 3 passos bem nítidos. O primeiro deles é a observação, que está aqui no ponto 9, que é uma ação física. Nós já observamos, nós já sabemos que o 9, por si só, a natureza dele é de observador, porque ele está em todos os lugares e não está em nenhum. Ele é o centro do mundo, não tem ninguém abaixo dele, todo mundo está à esquerda ou à direita dele. Então ele é um farol, ele tem a vida dele olhando para as pessoas. E ele toma esta posição realmente, espacialmente, de uma pessoa que é equilibrada. Quase tudo do 9 é de equilíbrio. Então ele tem essa posição. Passando para o ponto 6, eu tenho o significado. Então, aquele dia, nós fizemos o exercício da observação de nós mesmos e da observação dos outros. Hoje, nós vamos fazer o exercício da significação. É um exercício mais mental. É um exercício que você significou alguma coisa em você e que você vai observar essa coisa e vai conseguir ressignificar essa coisa. Então, quando nós fizermos essa ressignificação, ou seja, dar um novo significado com uma ação mental, nós vamos conseguir entender
outra coisa. E eu estou pegando a reclamação para poder, na reclamação, tentar modificar o significado que tem o reclamar para você. Então, até então, você reclamava das coisas sem parar para pensar que todas as vezes que você está reclamando, você está dando o poder para o outro. Porque pensa bem para você ver, se eu reclamo de que a Laís não faz uma coisa, de que ela não conseguiu fazer uma coisa para que eu ficasse bem, eu estou me colocando como vítima, eu estou colocando ela como poderosa. Eu estou dando o meu poder para ela. Então, todas as vezes que eu me coloco como vítima, eu coloco a outra pessoa como poderosa na situação. Então, esse significado faz com que eu seja fraco e a pessoa, ou o problema, ou a situação seja forte. Então, eu preciso ressignificar, ou seja, significar de novo essa situação, me dando mais poder. E para isso, eu escolhi usar isso na prática, não reclamando. Então, esse exercício vai convidar vocês a ficar os próximos 7 dias, até a terça-feira que vem, sem reclamar. Eu sei que no fundo, ninguém vai conseguir. Porém, importante você tentar. E eu vou pedir o seguinte, se vocês puderem, nós precisamos de um lembrete físico. E esse lembrete físico tem que estar com você no seu corpo. Então, na vez passada, nós usamos um lacinho, igual esse, uma fita de cetim no pulso, amarrado por 7 dias. Ou pode ser um band-aid, que você, claro, quando tomar banho ele vai sair, você vai colocar outro. Ou pode ser, por exemplo, uma moeda que você vai pôr no sapato, ou que você vai carregar ela no bolso, ou uma pulseirinha diferente que você não estava usando ainda, uma coisa que você não estava usando até agora e que você vai passar a usar nos próximos 7 dias. Gente, isso aí é só um gatilho físico, nós estamos partindo de uma ação física, para que quando você vê, vamos dar o exemplo da pulseirinha, uma pulseirinha específica, um lacinho de cetim, uma liguinha colorida, para você significar que aquilo ali é um lembrete, um gatilho, para você lembrar de que você não pode reclamar. Então, assim, esse cordãozinho, ele só serve para te lembrar. Então, a ação mesmo vai ser mental. Eu prometi que eu não ia reclamar. E se você reclamou, tente, assim, não ficar se remoendo. Só declare que você reclamou. O que é declarar? Declarar é você falar que você reclamou. Nós vamos entender por que ali na frente. Então, o exercício todo é este. Você vai observar a reclamação. Se você já tiver reclamado, tudo bem. Você fala, eu não podia, mas eu reclamei. Tudo bem. Não estou fazendo esse exercício para me martirizar, me chicotear. Não, não é para me punir. Só para me fiscalizar de como eu estou dando o meu poder e a minha energia para o outro. Por quê? Todas as vezes que eu reclamo, o meu poder está indo para o outro. Eu estou tirando o poder de mim. Vamos entender bem detalhadamente como funciona isso. Vamos lá. Agora que eu expliquei, eu vou passar o passo a passo para você ver as telas e entender detalhes, bem organizadamente. Então, nós fizemos o exercício do primeiro passo, que é uma ação física. Nós partimos do parar, por isso que é físico, e observar, olhar para alguma coisa, mentalmente falando. E a partir daí, essa ação física, ela vai para o mental, através do ponto 6. Então, aqui nós estamos no ponto 9, observação, e vamos para o ponto 6, significação. O ponto 6 é mental, então ele está aqui azul. Então, ele funciona envolto no ponto vermelho, que é o físico. Ou seja, se eu não parar, eu não vou conseguir mentalizar e significar. Se eu estiver em andamento e não parar o meu dia, dentro desse dia físico aqui, vai ter esse significado em azul. Por isso que eu quis mostrar aqui. Então, isso é uma ação mental. É o segundo passo para você realmente conseguir fazer alguma coisa
E o autoconhecimento seu começa aí. Você voltando a ter o poder, porque você está cedendo o poder, tentando entender que aquilo ali que era um problema está virando uma solução. Gente, eu vou falar uma coisa óbvia, burra, louca, mas o problema e a solução estão um dentro do outro. Gente, a solução está dentro do problema, basta que eu olhe diferente. Então é isso aqui, ó. Se você parar, o seu vermelho aqui é o físico, representa você parando no passo anterior. Por isso que o primeiro passo é físico. No segundo passo, você parou e tentou pensar na coisa, você deu um novo significado para aquilo, aí você vai ir lá para o passo 3, que nós não estudamos ainda, mas nós já sabemos que é a escolha. Por quê? Porque eu significo alguma coisa para depois eu escolher como eu vou agir. Então, o passo 2, que é o objeto do nosso estudo agora, é uma ação mental. Então eu tenho que entender primeiro, para depois eu realmente ver qual é o peso que eu tenho. E aí, eu parar de reclamar é este exercício de hoje. Por quê? Porque quando eu reclamo, eu me torno vítima. É como se todo mundo estivesse me apontando. É a única coisa que a vítima faz é receber uma ação. Então, eu estou deixando e repetindo isso muito para que fique muito claro para vocês o seguinte: a vítima não faz nada. Ela só está lá. Ela recebeu um tiro, ela recebeu uma ação, ela recebeu um xingamento, ela recebeu qualquer coisa. Ela é vítima. Ela está impossibilitada naquele momento. Então, ela só recebeu a ação. Todas as vezes que você se coloca como vítima, você está dando o poder da ação para outra pessoa e você está só recebendo as ações. E você então está tirando energia de você e dando para outra pessoa. Agora vamos descer nessa energia. Como que é isso? Funciona assim. Quando você reclama, nós estamos dizendo a nós mesmos e a todo mundo que está cercando a gente, que está ali em volta, que eu não posso fazer nada perante a situação, que eu sou coitadinho, de que eu não estou assim dominando a situação. E esta é a pior maneira para você agir. De qualquer situação. Quando você estiver com vítima, com dó de si mesmo, você vai estar se enfraquecendo. Então, é importante que você mentalize e ressignifique. Só isso só já vale o curso inteiro. Se você conseguir ressignificar de que reclamar é uma coisa que você aprendeu quando você era bebê, funcionava, mas que hoje não funciona. Então, você está carente, você quer colo, você quer reclamar, mas não funciona. Então você está esvaziando a sua energia para outra pessoa, para outra coisa. Então você está gastando energia boa para produzir uma coisa negativa. Olha bem para você ver. Você está gastando uma energia boa para tirar energia de você. E você está produzindo energia negativa. Porque se alguém vê você falando assim, ah, pois é, né? Então, eu não passei, né? Pois é. Olha bem, eu estou gastando energia positiva para fazer de mim uma energia negativa. Então nós perdemos com isso 3 vezes. Vamos analisar melhor. A primeira vez que eu perco é porque eu tenho aqui uma energia que justamente deveria ser produzida de forma positiva, mas eu estou usando isso como uma ferramenta na construção de uma nova ideia, ou de eventos, ou de momento. Eu deveria estar usando essa energia como forma positiva para construir alguma coisa. Então, se acontecer uma coisa comigo, eu tenho que entender o que eu posso fazer com aquilo. Gente, só isso só é o núcleo do curso. Nós estamos no miolo do miolo do miolo do curso. Nós estamos entendendo o que nós viemos fazer aqui. Nós viemos transformar uma coisa negativa e que era relativamente inocente, que nós aprendemos com nossos pais, que era ser a vítima, que não é culpa dos nossos pais, mas isso ficou impresso em nós, numa coisa positiva. Então eu estou detalhando e fragmentando muito bem esse exercício para que você entenda que todas as vezes que você cai na posição de vítima,
Você está pegando uma energia que era para produzir positiva e você está escolhendo produzir ela de maneira negativa. Então, a segunda perda é que você produz negativamente e está com isso atraindo negativo. Eu coloquei aqui, ó, o dedo de Deus atraindo uma fórmula. Então, pela lei da atração, que vocês sabem que ela existe, você está chamando. O que reclamar é? É chamar de novo. Cada vez mais coisas negativas ao reclamar algo. Inclusive, esse clamar aqui foi o André que me chamou a atenção para ele e eu coloquei aqui participação especial, então, do André aí, só para registrar. Então, esse reclamar aqui, ele é justamente eu reclamando alguma coisa negativa. Então, eu vou estar sendo mais negativo quando eu reclamo. E a terceira perda minha é que ao reclamar, nós estamos colocando-nos como vítimas. Então, nós somos levados pela ação e nós paramos de dirigir o carro nosso. Eu coloquei aqui, acompanha por gentileza, um carrinho, uma cabeça primeiro, com dois carrinhos. E aí aconteceu uma situação aqui onde você discutiu com você mesmo e você parou de ser motorista de si e passou a ser somente passageiro desse carro. Quando você está dirigindo um carro, você está sendo motorista. Quando você está dirigindo você mesmo, você está sendo um motorista seu. Mas muitas vezes você está sendo passageiro seu, ou seja, você não está se dirigindo a si mesmo. E isso é ser passageiro de si mesmo. Um dos seus eus está somente a bordo de você. Então, com isso, você perdeu a terceira chance de fazer com que aquela energia ficasse legal. Então, aqui eu tenho o desenho completo para vocês entenderem como que o falar é importante. Funciona assim. A pessoa observa, que é uma ação física, significa, que é uma ação mental, e escolhe, que é uma ação emocional. O que acontece? Quando na cabeça dela, que aqui tem desenhado, ela tem essas três atitudes, ela consegue jogar-se para cá, fazendo uma declaração, e é esta declaração que faz com que esses três aqui estejam dentro dessa declaração. Então, quando eu declaro alguma coisa, seja boa ou seja ruim, eu estou jogando a minha energia, as minhas três energias dos meus três eus principais, nesta declaração. E isso, na verdade, é um superpoder dos humanos que eu estou jogando para fora. Então, esse poder que eu estou dando aqui, de observar, significar e escolher, ele vai funcionar, gente, para tudo. Tudo, todas as vezes. Olha bem, gente, nós estamos no miolo do miolo do miolo do curso. Se vocês pegarem só essa lição e reassistirem ela 10 vezes e entenderem bem, já valeu o curso. Por quê? Todas as vezes que vocês tiverem um problema, vocês podem ir para o lado de reclamar ou de declarar. Porque reclamar é uma declaração. Só que eu estou jogando uma declaração me tornando vítima. Então eu falo assim, pois é, aconteceu, então, tadinho de mim. Então, nesse momento você não pode fazer nada. Eu, gente, fiz isso e você tem que fazer, é muito difícil. Eu fiz isso até com câncer. Eu não fui uma vítima do câncer. Eu tive câncer, mas eu tive que aceitar o câncer. E com isso você consegue dar uma volta nele. Então, é muito pesado falar isso. Quando você observa, significa, escolhe e declara isso, quando sai da sua boca aquelas palavras em formato de declaração positiva ou em formato de reclamação. É assim que a gente funciona. Nós usamos nosso superpoder, nós jogamos no lixo o nosso superpoder. O poder super de um humano é declarar. E nós usamos isso jogando fora.
reclamando das coisas. Então é muito, 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 muito importante que você faça esse exercício com todo o carinho do mundo, porque ele vai modificar a sua vida. E outra, fazer esse exercício e sempre tentar se policiar. Toda vez que você vê que você está muito reclamão, você mesmo se policiar. Esse é o exercício que junta todo o núcleo do curso. Vamos um pouquinho mais adiante para que você entenda o poder do humano. Então, você vai fazer o seguinte, você vai observar você mesmo agindo, tem você aqui olhando para você mesmo, seus pensamentos, seus sentimentos e as suas atitudes. Repare bem, pensamento é mental, sentimento é emocional, atitude é física. Você vai pegar esses três aqui e como que você vai usá-los? Você vai declarar ao invés de reclamar. Então você vai trocar reclamar por declarar. Então você vai tentar não reclamar. Você vai dizer assim, nossa, eu já ia reclamar. Ou seja, eu já ia me fazer de vítima. E agora eu não vou me fazer de vítima, estou só declarando. Como que eu posso não me fazer de vítima? Declarando. Não, eu estou entendendo, eu vou resolver isso. E não falar, ai, tadinho de mim, eu não consigo resolver isso. Então, eu estou explicando bem detalhadamente, porque isso aqui é muito, muito, muito importante para todos nós fazermos esse exercício. Então, fica aí o convite para você. E, só para poder você entender como o poder da declaração é importante, começa a reparar para você ver. Todos os momentos em que você teve um momento forte na sua vida, você nasceu. Você nasceu, sabe como? Declarando. Quando você nasceu, alguém falou, nasceu! Quando você cresceu, quando você se formou, quando você se batizou, tudo são só ações. Quando você casou, e aí no exemplo eu coloquei uma mulher recusando um casório, houve uma declaração. Uma pessoa queria e a outra não queria, ou seja, um casamento, tanto quanto todas as outras coisas importantes na sua vida, como uma colação de grau, como qualquer coisa, é declaração. Eu vos declaro marido e mulher, que estejam casados, com poder a mim, eu declaro você assim, eu declaro que você está a partir de hoje divorciado, eu declaro que você vai cumprir pena na prisão. Tudo são declarações, gente. Tudo. O nosso superpoder de humano chama-se declaração. Então, nesse passo que nós estamos estudando, para você mudar qualquer coisa, basta você declarar. O seu superpoder de humano é declarar. E olha como você está jogando isso fora, reclamando das coisas, jogando 3 energias fora, que é aquelas 3 que eu expliquei. Então, o desafio é de você ficar durante esta semana, 7 dias, tentando não reclamar. E se chegar a reclamar, você recolhe essa reclamação, não se desculpa e fala, eu reclamei, mas eu vou tentar não reclamar. Vou tentar não me fazer de vítima. Que aí você vai estar sendo íntegro. Então você está sendo declarado e você está tendo integridade. Integridade é ser inteiro. É eu estar sendo inteiro com o que eu defini para mim. Que eu vi que isso era importante para mim e eu vou respeitar isso, mesmo que ninguém esteja olhando. Isso é ser íntegro. Então, vamos fazer coisas boas existirem por um instante. E esse instante pode ser perpetuado. Aqui no exemplo, eu dei uma recusa de casamento, porque se eu colocasse o casamento em si, seria muito mais clichê. Mas é só para você entender que tudo que acontece na sua vida é importante a declaração que está sendo usada ali, mesmo que às vezes você não tivesse reparado. Inclusive no exemplo mais pesado que tem, que foi quando Deus criou o próprio universo. E não havia luz. E Deus falou, faça-se a luz. E a luz se fez. E por aí foi. Tudo são declarações. O próprio Deus
usou essa ferramenta e depois que ela usou essa ferramenta, ela deu de presente aos homens. E nós usamos ela muitas vezes para reclamar e não sabemos o poder que ela tem. Então, eu estou aí chamando a atenção sua para isso e enfatizando muito, porque é uma das coisas mais importantes do curso. Vamos adiante, então. Bom, só para concluir esse raciocínio, nós temos aqui um bonequinho representado por mim, ou vocês, com uma ação física observar, uma ação mental significar, e a terceira ação, que é emocional, que vai fazer com que você vire. Olha bem, esse é o momento em que você consegue tocar a sua vida para modificar a sua vida. Por que você vai modificar a sua vida? Porque se você parar de reclamar e usar esse poder para fazer as coisas acontecerem, simplesmente você está modificando a sua vida. Então, olha bem, eu coloquei aqui um resuminho. Eu causa e eu efeito. Se eu estiver observando, significando e escolhendo, eu vou conseguir ser causa na minha vida. Vai ser difícil porque eu estou andando no sentido anti-horário aqui, ó. Olha bem que eu giro aqui, observar, significar e escolher. O contrário disso é o quê? É quando a pessoa vai para o efeito. É quando você somente reage à sua vida. Quando acontece uma coisa na sua vida e você fica só reagindo, reagindo, reagindo. Você deixa as coisas acontecerem. É a versão Zeca Pagodinho. Não é bem Zeca Pagodinho, né? Que canta assim, deixa a vida me levar. Vida leva, eu é Zeca Pagodinho mesmo. Então, nada contra, mas a maioria das pessoas vive assim. Somente 5% das pessoas são causa na própria vida. Então, quando acontece uma coisa na sua vida, você pode ser reativo ou proativo. Do lado de cá nós estamos no reativo e do lado de cá na causa nós estamos no proativo. É quando você vê a situação, ressignifica ela e escolhe como você vai agir. Então você faz essa sequência: observar, observar, significar em cima do que aconteceu, significar e escolher. O contrário disso é quando você é somente reativo, você simplesmente observa, escolhe um caminho qualquer ou nem escolhe, deixa a vida escolher para você e depois você fala assim, eu não queria isso, mas tudo bem. Aí você fica criando significados para encaixar naquilo. E aí você comumente cai, por exemplo, no consumismo. Eu vou dar um exemplo prático para ficar. Vamos supor que isso aqui seja um celular, um iPhone. E aí eu vejo um iPhone, vejo que um amigo meu tem um iPhone e falo assim, eu quero um iPhone. Por quê? Porque meu amigo tem. Eu não coloquei o meu significado. Eu só escolhi, veja bem. Eu observei, escolhi e depois eu falei, eu quero porque eu quero. Qual é o significado disso? Não sei, eu quero. Então você está vivendo junto com o sentido do relógio aqui. Ó. Então, você tem que usar a declaração, que é o seu grande superpoder que Deus te deu, para poder você fazer coisas e modificar a sua vida. Por isso que esse exercício é tão importante. Então, fica aí. Eu, fulano de tal, declaro, eu vou fazer uma declaração aqui, e vocês vão fazer mentalmente colocando vocês mesmos. Tá? Eu vou fazer a minha. Eu, Ailton Souza, declaro que vou ficar sem reclamar durante os próximos 7 dias e que gastarei as minhas melhores energias em observar, significar e escolher agir com integridade em cima do que eu acredito. Campo Mourão, dia 17 de setembro de 2019. Então, por uma semana eu vou fazer e mesmo que eu não conseguir, não tem problema. Eu vou ser íntegro e vou declarar que eu não consegui e com isso eu vou estar me tirando da situação de vítima e sendo inteiro comigo mesmo. Eu estou prometendo isso. Agora, façam vocês as suas promessas.